Olá, como vai? Tudo bem? Mais uma vez aqui estamos para dar umas dicas caseiras para vocês. Como eu sempre digo, é um quebra-galho, são dicas valiosas que vocês são muito necessários num lar, na pessoa que mora sozinho, que é recém-casado, pessoas assim que nunca lidou com uma casa, nunca teve assim o comando de um lar. Eu gosto das dicas hoje na cozinha. Olha que uma coisa que eu sempre falo para vocês, já falei em outros vídeos. Panos de prato também. Às vezes a pessoa tem muitos panos de prato bonito, quer colocar no fogão, quer colocar aqui em cima e tudo. Quando está cozinhando, põe o pano de prato aqui para não sujar o fogão. Isso é muito perigoso porque a chama pode se estender, pegar fogo no pano de prato e causar acidentes graves. Então eu gosto de usar o fogão, que é muito prático para limpar. Sabe? E outra coisa também, para você enxugar os talheres, você não quer deixar os talheres em cima da pia, é muito bom esses panos aqui, ó. Dizem pano de saco, né? Esses panos assim, ele absorve mais a água. Você compra nas lojas lá, onde compra saco de linhagem, pano de prato, eu não sei como chama na sua cidade, ele absorve mais para enxugar. O pano de prato é bonito, mas ele não absorve tanta água para enxugar. É umas dicas boas que vale a pena. Outra coisa também, é bom você ter sempre em casa esses potinhos de tamanhos variados. Porque aí você pode levar no micro-ondas se você tiver micro-ondas. Sobrou uma comida, você pode colocar. Por exemplo, você compra um alface, você lava o alface e guarda ele lavadinho já aqui dentro. Entendeu? Esses potes são muito bons. Sobra arroz, você coloca aqui dentro. Feijão, qualquer sobra de comida você pode colocar aqui dentro. E eles podem ser levados ao micro-ondas. Se não for, você não tiver micro-ondas, você guarda aqui, conserva e depois, quando for esquentar, você passa para a panela. E é bom ter à mão os ingredientes que você vai usar para fazer o almoço do dia. Agora, por exemplo, eu vou ensinar para vocês a fazer. Nós chamamos aqui em nosso lugar, nosso estado, de angu. Mas tem gente que chama de polenta, entendeu? Então, vamos fazer um angu. Para você fazer um angu é muito bom, tem muita gente que gosta. Eu, particularmente, eu gosto de fazer um angu mais molinho. Eu não gosto daquele angu duro, não, sabe? Angu mais molinho. Então, você pega o seguinte, olha. Uma quantidade de fubá mimoso. Você pega meio copo de 200 ml, ó. Meio copo. Esse copo, eu sempre falei com vocês, ó. Esse copo, é muito bom você ter na casa esse copo. Olha aqui, copo de 200 ml, meio copo assim mais ou menos, né? Medido no olho assim, tá bom, né? Então esse copo é muito importante você ter em casa. Pode ser decorado, de lista, pode ser o que for, mas tem que ser 200 ml. Aquilo é uma medida muito boa para tudo que você vai fazer. Então você pegou essa medida aqui, ó, meio copo de 200 ml de fubá. Aí você pega, coloca a polenta, o angu, o fubá. Você coloca o fubá na panela, tá vendo o fubá? Depois com água fria. Você tem que colocar água fria, não pode colocar água quente não, senão empelota o fubá. Você coloca primeiramente um copo e vai mexendo até dissolver o fubá, tá vendo? Então foi meio copo de fubá e um copo de água por enquanto. Depois você vai colocar mais água, ó. Aqui tem um copo. Aí você vai mexendo para desmanchar, olha. Até que desmanchar esse fubá todo. Se você colocar água quente no fubá, você não consegue desmanchar ele não. Ele empelota na hora. Entendeu? Fica todo grudado. Às vezes as expressões que a gente usa são regionais. Então às vezes você fala assim, o termo que ela usou, eu não conheço. Mas é assim mesmo, você tá vendo como tá sendo feito, ó. Você vai mexendo até dissolver todo, desmanchar o fubá, ó. Quando você vai fazer um mingau para pessoa convalescente, um mingau de fubá, é assim também. Você põe o fubá no leite, depois liga no fogo brando, vai mexendo, põe a quantidade boa de leite, um pouquinho de fubá. Tá vendo? Então você vai desmanchando. Aqui nós estamos fazendo o angu. Olha, aí quando tá desmanchando assim, pela quantidade de água que tá aqui, é muito pouco, vai ficar muito grosso o angu.
Como nós gostamos de um angu mais mole, temos que colocar mais um copo d'água. E do jeito que tá aqui, vai ficar aquele angu duro e não é gostoso. Então, vai mexendo e vamos colocar agora mais um copo de água fria, ó. Parece que é muita água, mas não é não. Tá vendo? E vão mexendo, ó, vão mexendo. Agora tem gente, tem lugares, tem países que não gostam de temperar o angu, não. Simplesmente fubá e a água. Aqui eu coloquei aquela quantidade que vocês viram de fubá até aqui e 2 copos de água até aqui. Eu gosto de temperar o angu, que fica muito mais gostoso. Então, eu gosto de colocar, olha, gente. Eu gosto de colocar uma colher, ó, uma colher de sopa, tá vendo? Uma colher de óleo, tá vendo? Mexendo sempre, mexendo. Isso tudo antes de levar ao fogo, tá, gente? Antes de levar ao fogo. E esse tempero aqui é um tempero caseiro que eu fiz. Eu faço esse tempero, eu vou ensinar pra vocês uma receita da minha avó. Porque às vezes você quer fazer uma coisa mexendo na cozinha, você vai lá, tem que descascar o alho, socar o alho, sabe? Mexer nas mãos e tudo, sua mão fica cheirando e tudo. Então eu prefiro já deixar pronto. Tá vendo? Isso aqui tem mais alho do que sal, porque o sal não faz bem pra saúde, né? Tem mais alho aqui, olha, tá vendo? Então você pega e já deixa pronto e dura muito, você faz uma quantidade que dá para um mês e sempre fica cheiroso. Você não tá sentindo o sabor, o aroma, mas tá muito cheiroso esse tempero aqui, com cheiro muito bom de alho. Aí você pega o angu aqui, nós vamos colocar uma pitada assim mais ou menos, olha, isso aqui é uma colherzinha de chá. Assim, uma colher, ó, tá dando pra você ver? Porque esse tempero aqui, ó, tá vendo? Ele tem mais alho do que sal. Aí você coloca assim, e vai sempre mexendo, olha, gente, tudo fora do fogo. Porque o fubá, a partir do momento que ele vai no fogo, ele começa a engrossar. Tá vendo? Então eu misturei, ó, vou repetir, 2 copos de água, aquela quantidade de fubá, uma colherzinha pouco cheia dessa daqui, ó, de tempero, e uma colher de óleo, vou tirar a marca. Então depois que você dissolve bem isso tudo aqui, ó, já tem as quantidades, tá vendo, ó, dissolveu tudo, ó, não ficou nenhuma pelota, ó. Aí que você coloca no fogo baixo, entendeu? Aí você fica mexendo. Se você quiser menos quantidade, é só você diminuir pela metade a receita. E se for uma família maior, se quiser mais quantidade, você dobra, entendeu? Eu gosto de fazer essa quantidade aqui. Você aproveita no almoço, na janta, porque o angu, não quer dizer que se você tiver um micro-ondas, você pode esquentar ele, você pode aproveitar ele. Você pode guardar ele na geladeira, no dia seguinte você põe no micro-ondas e ele fica fresquinho. Você pode comer de 2 vezes. Então, pra gente que trabalha fora, você estuda, trabalha, não tem tempo de ficar todo dia no fogão, você pode cozinhar um dia sim, um dia não. Na hora você só faz uma verdura, que a verdura é gostosa, fresquinha, né? Você só faz a verdura, aí você pega, vai mexendo sempre, não sai de perto do fogão. Se você sair de perto do fogão, vai empelotar tudo, vai estragar, não vai dar certo, olha. Você fazendo igual eu tô mostrando aqui, ó, não tem erro, com as medidas que eu disse, tá vendo? A proteção da gente é uma colher, uma panela sempre com alça, não importa, ó, tem que ser alça ou daqui a aqui, ou com cabo, não pode você ficar direto na panela, pegando com pano, que você queima a mão. E não ficar muito perto do fogão. Tem gente que fica assim, ó. Tá vendo? É perigoso. Tem que ficar uma distância assim, ó, do fogão. Tudo isso são dicas que ninguém ensina pra gente. Só a minha mãe, a avó, mas não tão perto de você, então você fica sem saber. Mas acontece cada acidente grave no fogão por causa disso. Então você vai mexendo, ó. Tá vendo? Aí eu vou dando as dicas pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me colocar lá, me pedir, me solicitar, com todo prazer. Eu gosto muito das dicas, eu gosto de ensinar o que eu sei, gosto de aprender também.
É muito bom a gente aprender as coisas, é bom passar o que a gente sabe. Tá vendo? Aí você vai mexendo. Você fala assim, nossa, tem muita água. Mas você vai ver. Na hora que o fubá começar a cozinhar, você vai ver. Você sabe quando tá pronto. Tá vendo? Quando começar a ferver. Não é difícil fazer um angu. Eu gosto de angu temperado. Um fubá só com a água, acho que não tem gosto de nada. Aí você vai mexendo, tem que ter paciência. Gente, não é difícil cozinhar, não é difícil mexer no fogão. Aos poucos eu vou ensinando a vocês como faz as coisas. Não é difícil. Na vida moderna, hoje, tudo isso tem que ser tudo coisa prática. Vou deixar cozinhando. Tá vendo? À medida que vai cozinhando o fubá, vai engrossando, olha. Tá vendo? Tinha muita água, não tinha? Olha como é que já tá ficando cremoso. Olha aí. Tá vendo? Você sabe quando tá pronto, quando começa a ferver. Quando ele começa a ferver, você pega a tampa, que pode acontecer quando ele começa a ferver, começa a espirrar. Onde muita gente fala assim, não gosto de fazer angu que suja o fogão. É só você ficar prevenido. Tá vendo? Vão deixando cozinhando aqui. Tá vendo como é que espirrando aqui, ó? Já tá começando a espirrar, ó. Depois você fica mexendo assim e tampa pra não espirrar, olha. Se você, na hora de desligar, na hora que começa a espirrar, ele não fica cozido o fubá fica cru. Não fica aquele gosto do tempero, não. Fica um gosto de fubá. Agora eu abaixo o fogo. Olha aqui o fogo tá baixado. Pra vocês verem. Olha aqui quando ele tá cozido, como é que ele começa a soltar do fundo da panela, olha. Olha lá. Tá soltando do fundo da panela, tá vendo? Aí eu sei que ele tá cozido, olha. Tá vendo? Se eu tirar antes disso, o fubá vai ficar cru. Aí o angu vai ficar com gosto de fubá. Assim não, olha, eu passo no fundo, olha, tá soltando do fundo, olha lá. Tá vendo? Aí eu sei que ele já está no ponto. Ele tá bem cremoso, olha. Mas na hora que ele esfriar, ele vai ficar igual pudim. Aí eu apago o fogo, tá vendo? Aí eu coloco no prato. Eu gosto de passar uma água no prato. Que você vai colocar a polenta, o angu. Você passa uma água no prato. Pra escorrer. Pra não agarrar no prato quando ele esfriar. Tá vendo? Sempre pegando com muito cuidado com a alça. Aí você despeja no prato. Vai falar assim, nossa, tá muito mole. Quando esfriar vai ficar um pudim. Eu vou te mostrar depois, quando ele esfriar. Vai ficar um pudim de angu. As medidas que nós demos não tem erro. Tá vendo, ó? Aí você arruma ele assim, ó. Quando ele esfriar, você vai ver, ele vai esfriar, vai endurecer igual um pudim. Esfria sozinho mesmo, não precisa levar na geladeira, não. Tem gente que enfeita, coloca uma salsinha, um tomate, uma coisa assim. Mas vamos deixar ele aqui um pouquinho, vai ficar uns 10 minutos. Entendeu? O tempo que ele ficou cozinhando, que eu fiquei mexendo, foi uns 5 minutos. Então você mistura. Então eu vou recapitular, ó. Você pega na panela, você coloca essa quantidade aqui de fubá, 2 copos de água. O primeiro copo é para você ir dissolvendo, depois você dissolve, quando tiver quase dissolvido, despeja o outro copo, aí fica 2 copos de água e aqui assim de fubá. Aí você coloca o tempero, uma colherzinha dessa aqui, bem assim, pouquinho, né? Essa colher de chá, uma colher de óleo, né? Depois mistura bem, aí leva o fogo baixo. Aí vai mexendo com a colher de pau, vai mexendo. Se tiver outra colher também pode ser, mas é melhor, gostoso do que uma colher de pau. Aí você pega, vai mexendo. Depois, quando estiver quase fervendo, você pega uma tampa que costuma, às vezes, espirrar na hora que ele começa a ferver. Então, para não espirrar em você ou no fogão, você vai mexendo assim com uma tampa, sempre proteção para não espirrar. Depois, quando ele está soltando do fundo da panela, você tira, põe no prato. Aí você deixa esfriando em cima da pia por uns 10 minutos. Daqui a 10 minutos, eu vou desenformar ele para você ver que vai sair igual um pudim.
Enquanto eu estava fazendo o almoço, eu deixei o angu aqui no canto da pia, temperatura ambiente, para ele esfriar. Que como vocês viram, ele estava bem mole. Aí depois que ele esfria, está na temperatura ambiente, ó, está durinho. Aí você pega um prato, olha aqui. Como nós lavamos esse outro prato aqui antes, não gruda não, ó. Por isso que eu passei uma água nesse prato de baixo antes de colocar. Olha, tá vendo? Porque ele solta. Se você colocar num prato seco, olha aqui, não grudou não, porque eu passei uma água antes. Então, olha como é que ficou bonito, olha. Tá vendo? Com aquelas mesmas medidas que nós demos. Então, não tem segredo, olha aqui. Ele ficou molinho enquanto ele estava quente. Estava quente, estava molinho. Agora ele esfriou. Fica igual um pudim. Olha aqui, ó. Você corta como se fosse um pudim, uma pizza. Estava quente porque estava mole, né? Esfriou, olha aqui. E fica uma delícia, porque ele está temperado, está com tempero. Você come assim, parece que está comendo um pedaço de pudim. Mas não é, é um angu. Tá vendo? Ele está em temperatura ambiente. Olha aqui, ó. Se você gosta do angu mais quentinho, nesse mesmo prato aqui, ó, é um prato que pode ir ao micro-ondas. Você pode levar no micro-ondas por 15 segundos, 20 segundos no micro-ondas, ele fica quentinho. Tá vendo? Se sobrar, você não comer tudo hoje, porque foi uma quantidade assim que às vezes você quer comer só um pedacinho tudo, sobrar, você coloca na geladeira, tampado. E no dia seguinte, se for comer, você coloca no micro-ondas. Se você não tiver micro-ondas, você coloca no banho-maria. Você sabe banho-maria como que é, né? Você coloca uma água quente e coloca esse prato aqui que aguenta o calor, né? Do fogo. Coloca em cima assim, ele esquenta e fica quentinho. Está uma delícia. Olha aqui, ó. Você pode comer assim, ó. Tá vendo? Como se fosse uma pizza. E é um angu. Tá vendo? Muito gostoso. Olha aqui. Tá vendo? Se você for servir e tirar visita, você pode não cortar ele, enfeitar, colocar uma salsinha, um tomatinho. Mas está uma delícia. Muito gostoso mesmo. Tá vendo? Então, esse daí é o angu. Você pode fazer um angu, mas se por acaso você quiser, você não gostar dele assim desse jeito, você pode fazer um angu mais, assim, mais grosso, colocar mais fubá. Entendeu? Você pode comer ele quente. Quando ele estava quente, você viu que ele estava bem cremoso. Tem gente que gosta de angu cremoso também para misturar na comida. Entendeu? Mas se você deixar esfriar, eu deixei esfriando 20 minutos. Ele ficou 20 minutos aqui em cima da pia, no cantinho, sem eu mexer com ele. Aí ele esfriou e ficou assim. Não é uma ótima ideia? Então está aí o nosso angu cremoso. Nosso angu muito gostoso. Eu agradeço a vocês por terem me assistido. Assista meu canal, tudo. Eu fico muito feliz, graças a Deus. Todos estão gostando dos meus vídeos. Fique com Deus. Um abraço. Até a próxima.